Bom, gente, seu carro merece um tratamento especial. O Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10, telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Sebastião Marden, ginecologista e especialista em emagrecimento e terapias hormonais. É só conferir. Doutor, então, falávamos da disfunção erétil. E a ejaculação precoce, ela se encaixa nesse contexto também? Na verdade, não em termos de disfunção, no sentido da ereção, mas a ejaculação precoce existe a ereção, mas também existe uma disfunção, né? Na verdade. Então o que acontece? Seria mais relacionado, principalmente em pessoas jovens, a uma questão da ansiedade, uma questão da inexperiência, né? A pessoa fica muito ansiosa naquele momento e tal, e não se preocupa em dar prazer para a parceira, né? Ou então ele talvez fique preocupado em ter um desempenho melhor, ou então para não passar vexame, alguma coisa. Pois é, a gente Mas a pergunta é, quem já não passou por isso? Pois é, e a gente vê hoje cada vez mais que a juventude está utilizando muito disso. E até que ponto os azulzinhos não vão ser prejudiciais? Porque eu tenho amigos que ceifaram suas vidas em função do alto índice de uso. O azulzinho, né, que é a sildenafila que você está falando, né, ele realmente ele dá uma vasodilatação que alguns pacientes às vezes têm dor de cabeça, né? Se tiver alguma doença subjacente lá, né, que a pessoa não saiba, se for um paciente que vive no limite, se ele for um usuário de drogas ilícitas e tal, isso pode realmente potencializar. Mas hoje você tem, né, na mesma linha, por exemplo, o tadalafil, que é o famoso Cialis, né, falando no nome comercial, que tem um efeito colateral menor, que onde a gente pode usar com muita tranquilidade em homens e mulheres. Mulher também usa tadalafil. Você sabia disso, Edson? Não, é novidade. O Insta Manaus é só isso, gente, tá vendo? Informações que você não tem, tá aqui. Mulher usa, né? E no caso, na mulher, ela tem uma função de melhorar a libido, inclusive. No homem já não tem essa função. Ele tem uma função de melhorar o ato orgásmico, né? Melhorar aquele momento lá, o ápice, ele dá uma melhorada. Mas não tem o mesmo efeito que tem na mulher. Na mulher a gente usa para melhorar a libido. Então no homem o efeito dele não é a ereção? Não, é a ereção. Mas ele não tem nada a ver com o libido, diferente da mulher. A mulher melhora a libido. Então, por exemplo, pacientes que eu uso oxandrolona, mulheres, né, que é um tipo de hormônio que ajuda em pacientes que têm sarcopenia, massa muscular diminuída e tudo mais, ela sendo mulher e tiver uma vida sexual, a gente pode associar com tadalafil, que melhora a questão da libido. Doutor, o senhor me colocou também numa droga aí que está chegando e que está melhorando, inclusive, as fendas moleculares. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho daquilo que o senhor já estudou. Assim, a gente estava conversando agora há pouco, né? Então, a gente estava conversando sobre degeneração macular, né? Então, tem trabalhos, né? Eu estou até com ele aqui, nos trabalhos mostrando que o uso da tizepartida, que tem o nome comercial de Monjaro, ele tem estacionado a degeneração macular. Tem melhorado essa situação da degeneração macular. Porque o que é a degeneração da mácula? Você vai perdendo visão, você vai ficando cego, né? E claro que tem as medidas do uso de beta-caroteno na alimentação, como as vitaminas que tem frutas, legumes amarelos, que tem o beta-caroteno que vai melhorar.
né? Tem outras substâncias também, outros nutrientes que melhoram, tá? Mas esse trabalho, junto com a tizepatida, não só a questão da degeneração macular, mas entre outras coisas, né? Como paciente iniciando Alzheimer, paciente com câncer intestinal, né? Então são situações que o uso da tizepatide tem melhorado bastante nessa situação. Não só a questão do diabetes e da obesidade, no caso da perda de peso. É fantástico. Olha, eu fico feliz quando eu tenho um profissional desse quilate, onde a gente vai depois ouvir os comentários e as coisas que são faladas quando te encontram na rua, falando sobre as entrevistas que a gente faz, sobre os assuntos que nós abordamos. E como é bom, gente, a gente poder levar um pouco de sabedoria para vocês, levar um pouco de orientação, porque nós queríamos ter aqui um programa de 3, 4 horas, onde nós pudéssemos fazer uma interação. Falar com detalhes. Falar com detalhes. Discutir a situação. É o que temos, é o que podemos. E dentro do que podemos, a gente faz o melhor. Por quê? Porque a gente conta com alguns parceiros, como o governo do estado, como a prefeitura de Manaus, como o Churrasco da Vila, que empresta esse ambiente para a gente fazer os nossos trabalhos e também oferecer aos nossos clientes, aos nossos colegas, uma comida de qualidade. Muito embora aqui não se tenha um ar-condicionado, mas é proposital. É porque aqui a natureza tem vez e voz. Aqui você tem uma tábua de legumes feito na parrilha, coisa que eu nunca tinha visto. E olha como é bom experimentar. Por quê? É um menino novo, entusiasta, que fundou isso aqui, mas que leva muito a sério e traz um legado muito grande, vai deixar, aliás, um legado muito grande, porque fazer um churrasco como eles fazem aqui é para poucos lugares. Doutor, então, e no homem essa reposição hormonal? Quando ele percebe essa necessidade? Pois é, há algum tempo atrás, agora, né, alguns minutos atrás, eu falei de uma síndrome chamada síndrome de Mosh. Né? O que seria isso, mais ou menos? Né? A gente não evitar o termo técnico e tentar fazer uma compreensão melhor. Seria aquele homem que tem uma qualidade de vida, um modo de viver, onde ele vai aumentar a sua gordura, a sua massa gorda, diminuir a massa magra, então ele se torna um obeso sarcopênico, ou seja, ele aumenta a gordura e diminui músculo. Por quê? Porque ele não faz atividade física, porque ele não se alimenta de forma adequada. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa comer uma picanha, que a gente não possa tomar um vinho, tomar uma cerveja, mas é o exagero, aquilo que leva a quantidade, né, que leva a essas alterações. Então o que acontece? Aí o que acontece? Essa gordura, ela vai transformar a testosterona, que é predominante no homem, em estrógeno. E aí vai proliferar a mama, causando ginecomastia, lipomastia, que é aquela mama que é mais gordura do que tecido mamário, que também o homem produz, pode produzir tecido mamário, que se chama ginecomastia. Aí a quantidade o sono dele é irregular, alimentação inflamatória, que não serve, né, para nada. Então, ele não faz isso de vez em quando, ele faz isso de forma constante. Ele não tem uma alimentação saudável, ele não se alimenta com frutas, com verduras, né? Ele não come uma carne que seja mais magra, né? Então ele opta sempre por aquela que dá um prazer imediato, que seria aquelas mais palatáveis, né? Que a gordura, uma gordurinha com uma farofinha é muito bom. É bom. O problema, o problema é depois, né? A frequência disso, né? Então isso vai levar ele a entrar num estado em que a testosterona dele vai causar insônia, vai causar disfunção erétil, que a gente chama, né, impotência, que vai não ter vontade de ter relação sexual, ou seja, a libido cai, que ele vai não ter vontade de ir ao cinema, ao teatro, a um futebol, sabe, ele perdeu aquela força de vontade. Então, isso tudo é a ausência da testosterona. Também outras coisas, mas está falando especificamente na questão. Então, esses pacientes, a gente faz a terapia de reposição hormonal. Doutor, o senhor também colocou uma coisa que eu fiquei pensando cá com os meus botões.
O senhor falou que não adianta o exercício, não adianta a dieta, não adianta uma série de coisas se nós não cuidarmos das nossas bactérias do bem no intestino. Queria entender melhor isso. Isso é um termo, por exemplo, que a gente está usando muito hoje, chamado disbiose, né? Disbiose é uma desproporção entre as bactérias boas e as bactérias ruins que vivem no intestino, né? Existe uma expressão que diz assim: a gente come para viver, não vive para comer, certo? E eu descobri há pouco tempo, mais há pouco tempo mesmo, que a gente come para alimentar as bactérias. Porque são elas que produzem substâncias, por exemplo, a serotonina. 95% da serotonina é produzida por bactérias intestinais. 5% é produzido no sistema nervoso central, no cérebro. Então, para você tratar a depressão, por exemplo, que é a ausência da serotonina, você tem que tratar o intestino. Olha só que coisa. Esquisito, e né? não só o intestino, tá? Alguns hormônios são produzidos também no intestino, né? Então, por exemplo, doença como Alzheimer, né? Então, aquela bactéria ruim, se ela está prevalente no teu intestino, pela má qualidade de alimentação, o mau estilo de vida, ela vai produzir substâncias que vão bloquear a transmissão dos neurônios, que a gente chama beta-amiloide. É bom que o pessoal escute, né, entenda um pouco nesse sentido. A transmissão vai ficar prejudicada, então o paciente vai ter dificuldade, né, vai ter a questão da memória, a questão da disartria, vai falar com dificuldade, né? Então tem tudo isso relacionado ao intestino. Por isso que é importante você tratar a disbiose, saber tratar a disbiose. Não é uma coisa fácil, é um termo novo dentro da medicina, que já não está se tornando tão novo mais. Então, por exemplo, candidíase de repetição. Pô, já foi vários ginecologistas, já tratou com comprimido oral, com creme vaginal, mas você tem que tratar a disbiose para tentar melhorar esse tipo de situação. Então, tudo isso passa por questão de entender o funcionamento da tua microbiota. E, só para concluir meu raciocínio, isso tem tudo a ver com o modo do parto. O parto normal, tá? Ele favorece você adquirir no trajeto da vagina, durante o trabalho de parto, você adquirir essas boas bactérias. Já é uma imunidade nata. Entendeu? E aí, na cesárea, você diminui mais essa porque não absorção. passa no processo, né? E alguns colegas, né, têm feito, pega uma gase, coloca na região da genital e passa na criança com uma forma de compensar isso aí. Porque existem nomes, claro, né, que não é o caso aqui, de boas bactérias que quando elas estão prevalentes, elas evitam essas determinadas doenças. É impressionante como esse mundo, né, esse mundo da disbiose, da microbiota, né, é importante hoje. É muito doido esse mundo, né? Porque você vai mexer na genética da coisa, você vai cada vez você vai se aprofundando. E sem lembrar que as bactérias estão antes da gente, né? Pois é. Elas se desenvolveram muito antes da gente. Não, eu vou até mais longe um pouquinho. No passado, não muito distante, a gente tinha alguns antibióticos, se tratava e se complementava com alimentação, com outras coisas. Hoje, você chega aí, é muito comum, é uma virose. Altas doses de antibiótico e pumba. Cara, antibiótico por isso que é importante você tomar antibiótico só quando tiver indicação correta, porque ela estraga a flora intestinal. Ela cria uma disbiose. Então, por exemplo, o paciente bariátrico, os pós-bariátricos, eles vão ter eterna disbiose, né, porque a absorção está prejudicada. Então, são pacientes que precisam tratar com alguém que realmente possa ajudá-los nesse sentido. Tá? Porque você várias vezes já falou aqui, né, que você é um paciente bariátrico, das dificuldades que você tem. Sim. E realmente é verdade, é o que a gente escuta no dia a dia mesmo. E hoje, então, não se recomenda mais a bariátrica? Não, jamais vou falar isso, não, nunca vou falar isso. Não. A bariátrica tem sua indicação, óbvio, né, lógico. Inclusive, em consenso recente, reduziu o índice de massa corpórea para indicação, se reduziu, inclusive. Eu jamais vou dizer que não tem sua indicação, tem. Agora, o que está acontecendo é que os medicamentos para perda de peso estão apresentando a porcentagem de perda de peso da bariátrica semelhantes sem mutilar, né?
semelhantes às canetinhas que você chama. Isso é uma realidade, a gente não pode negar. Agora, dizer que a bariátrica, não, nada disso. Tem sua indicação e vamos estimular sim, se for o caso, né? Bom, este é o Dr. Sebastião Marden, que tem o seu consultório lá no Parque Office, Torre Sorro, sala 103, telefone 98596-4177. Dr. Sebastião é um profundo estudioso, ele é ginecologista, especialista em emagrecimento e terapias hormonais. E este é o Churrasco da Vila, que empresta todas as semanas esse cenário fantástico. E só nos resta dizer o quê? Muito obrigado, Dr. Marden, muito obrigado à direção do Churrasco da Vila, que proporciona esse momento de informação, lazer, entretenimento e uma alta gastronomia perfeita. Muito obrigado, doutor. Edson, eu fico muito feliz, tá, pelo convite e realmente para mim isso aqui eu dou uma parada no meu dia a dia, eu relaxo, eu falo daquilo que eu gosto e estou na companhia de pessoas que a gente gosta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nos encontramos então no próximo sábado às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão bom quanto este que nós tratamos aqui. E pode ter certeza, muitas outras coisas ainda virão por aí. Até lá!